Em 15 de outubro de 2019, em Ballinock, trabalhadores que verificavam o território de uma construção abandonada, Ballinock Marina, se depararam com uma descoberta estranha. Junto a um bloco de concreto pendia uma figura. Próximo à superfície jazia um telefone com uma nota aberta. Nela, apenas uma frase curta: "Não aguento mais. Desculpem." A construção estava abandonada há muito tempo, e os locais sabiam bem que adolescentes frequentemente entravam lá. O local ficava aberto, sem segurança, então ninguém se surpreendia que pessoas entrassem ali sem obstáculos. Foi exatamente lá que viram o que depois foi documentado pela polícia que chegou. A inspeção foi rápida, uma figura numa corda de cabo de construção, ao lado uma nota no telefone. Sem sinais de luta, território limpo. À primeira vista, tudo parecia um caso óbvio. A patrulha anotou isso no relatório como um desfecho trágico, mas compreensível. No entanto, foi exatamente essa clareza que se tornou enganosa. A nota, que parecia ser a palavra final, foi apenas o início de uma história que logo tomaria uma direção completamente diferente. O quadro que a polícia viu na construção parecia inequívoco. Mas quando começaram as primeiras conversas com o círculo social de Awif, tudo começou a parecer muito mais complexo. Muita coisa em sua vida não coincidia com a versão que foi documentada nos relatórios. Os professores de St. Jude's a lembravam como uma aluna exemplar, não uma estrela da escola, mas uma pessoa com quem se podia contar. Fazia os deveres de casa no prazo, não criava conflitos nas aulas, se relacionava com os colegas de classe com confiança. Se havia momentos em que seu humor caía, isso parecia flutuações normais da idade. Nada especial. Nas reuniões, o nome de Awif quase não era mencionado, e se era, sempre em tom positivo. Os vizinhos a descreviam como quieta, educada. À noite, frequentemente a viam retornando da escola a pé com uma amiga. Às vezes entrava na loja para comprar algo pequeno, uma garrafa d'água, chocolate. Cotidiano no qual não se percebia nem a menor sugestão de que em sua cabeça pudesse estar amadurecendo um plano de partida. Os pais nos interrogatórios repetiam a mesma coisa. Sim, eles tinham as disputas familiares normais, sobre notas, sobre obrigações domésticas, mas nada que saísse dos limites. Segundo eles, nos últimos dias ela se comportava calmamente, não se notava nenhuma mudança de humor. Ela ficava em seu quarto, trocava mensagens no telefone, ria quando recebia mensagens. Para ser a família, isso parecia familiar, até familiar demais. Mesmo os amigos mais próximos não conseguiram lembrar de nenhum sinal alarmante. Siobhan, sua melhor amiga, contava que planejavam viajar juntas para Cork para shows, discutiam compras, falavam sobre o futuro. Nenhuma conversa sobre estar cansada de tudo ou não ver saída. Pelo contrário. Havia a sensação de que muitos planos estavam por vir e que a vida estava apenas ganhando impulso. Assim, se formava um quadro estranho. Por um lado, o local do incidente, o telefone, a nota. Tudo parecia uma história completa, que não exigia perguntas. Por outro lado, em sua biografia não se encontrava nenhum gatilho óbvio. O relatório oficial coincidia com as evidências, mas divergia completamente da imagem de Awif que seus familiares e círculo social conheciam. Essa contradição se tornou a primeira rachadura na versão da polícia. O caso, que deveria ter terminado rapidamente, de repente adquiriu nova profundidade. E foi exatamente nesse contexto que apareceria um testemunho que finalmente viraria o curso da investigação. A primeira a quebrar essa aparência de tranquilidade foi Siobhan. A melhor amiga de Awif apareceu na delegacia 2 dias após o incidente. Ela veio acompanhada, com um telefone nas mãos e lágrimas que já não era possível conter. Foram exatamente suas palavras que pela primeira vez fizeram a polícia duvidar da versão conveniente sobre partida voluntária. No protocolo do interrogatório se preservou a frase pronunciada por ela quase gritando: "Era a missão final." Segundo ela, nenhuma nota nas anotações existia até o final. Ela mostrou a correspondência num mensageiro criptografado, onde a Awif participava de um jogo chamado Crepúsculo.
As tarefas lá eram dadas por um anônimo com o apelido Morpheus. Tudo parecia uma espécie de competição, onde era preciso cumprir tarefas cada vez mais arriscadas para subir ao próximo nível. No início, tudo parecia inofensivo. Desenhar grafite na parede do pub, roubar algo pequeno da loja, mas gradualmente as tarefas ficavam mais duras. Deitar nos trilhos diante do trem, deixar um corte na pele para como escreviam nas regras, liberar a escuridão. A UIF cumpria tudo sem exceção, Siobhan explicou. Ela era considerada uma das melhores participantes, era respeitada pelos outros e Morpheus abertamente a elogiava. Foi exatamente isso que tornou a história perigosa. No interrogatório, a amiga entregou aos policiais capturas de tela do chat. Nela se podia ver não apenas instruções, mas também um sistema de níveis. O 10º nível se chamava Ascensão. Segundo Siobhan, foi exatamente isso que se tornou o último passo para a UIF. Em suas palavras não havia dúvidas. Ela estava convencida de que a partida aconteceu não por sua própria vontade, mas como cumprimento da tarefa final. Após esses depoimentos, o caso instantaneamente mudou de status. Agora se tratava não de uma decisão trágica de uma pessoa, mas de todo um esquema onde alguém controlava ações alheias das sombras. A partir desse momento, a investigação passou oficialmente para a categoria criminal e se tornou o caso principal para o departamento. Quando a informação sobre Crepúsculo ficou à disposição da polícia, ficou claro: métodos comuns não resolveriam esse caso. Diante dos investigadores estava uma tarefa completamente nova: encontrar um curador inexistente na realidade, que se escondia atrás do apelido Morpheus. Para uma cidadezinha onde o máximo de violações eram brigas no pub ou roubo de bicicleta, tal história soava como algo de outro mundo. Mas foi exatamente a partir desse momento que a investigação subiu a um novo nível. O primeiro passo foram os interrogatórios. Chamaram à delegacia colegas de classe de AUIF, seus conhecidos da escola, aqueles que pelo menos uma vez se comunicaram com ela nas correspondências. A maioria negava sua participação no jogo, mas a polícia já tinha as capturas de tela que Siobhan mostrou, e eles sabiam. Na cidade havia dezenas de participantes. Muitos tentavam ficar calados, tinham medo de admitir que cumpriam tarefas. Seu silêncio apenas confirmava. A história tinha uma escala muito maior. Paralelamente, especialistas em crimes cibernéticos começaram a analisar a correspondência. Morpheus agia cautelosamente. Proxies anônimos, VPN, mensagens criptografadas. Tudo indicava que ele era experiente e previamente preparado. Os rastros na rede se interrompiam como se fossem especialmente limpos, mas a polícia entendia. Se a pessoa se manifestou no mundo real, então ela obrigatoriamente deixou rastro onde era impossível apagá-lo. Foi exatamente por isso que a atenção voltou à própria construção. Uma nova inspeção do território deu resultado. Na placa de concreto, ao lado do telefone de AUIF, os criminalistas notaram um rastro fraco de um copo de café. Pela forma e manchas características, essa era a louça da cafeteria local, The Daily Grind, que ficava a apenas alguns minutos da escola. O copo, à primeira vista, não tinha relação com o caso. Mas tudo parecia como se alguém estivesse próximo naquele momento e observasse. Essa descoberta abriu uma nova linha. A nota no telefone não parecia mais a única pista. Agora a polícia tinha duas direções: tentar furar a máscara digital de Morpheus e, paralelamente, descobrir quem poderia estar na construção na mesma noite. A partir desse momento, a investigação deixou de ser uma questão de suposições. Ela adquiriu um objetivo concreto: calcular aquele que das sombras controlava o jogo. Leon se tornou o primeiro nome no qual a polícia parou a atenção seriamente. Na pequena cidade, todos sabiam que ele foi próximo de AUIF, e depois seus relacionamentos terminaram da pior forma. Para a investigação, tal ligação parecia muito óbvia para passar despercebida. Ex-namorado, ciúme, competição no jogo. Tudo isso se encaixava num quadro simples e compreensível. Os investigadores levantaram correspondências, conversaram com colegas de classe. Nas conversas surgiam detalhes conhecidos.
Liam não escondia que era difícil para ele ver como a OIF subia cada vez mais alto na classificação de crepúsculo. Ele mesmo participava ativamente, mas ficava em segundo lugar. Para adolescentes, o jogo rapidamente se transformava numa medida de popularidade e reconhecimento. E para Liam, isso significava uma coisa: ele eternamente ficava na sombra. Alguns conhecidos contavam que ele podia reagir bruscamente às menções do nome dela. Quando alguém começava a falar que a OIF novamente cumpriu uma tarefa, ele ou interrompia ou cortava a conversa. Nas correspondências encontraram sugestões. Liam escrevia que ela se envolveu demais e que, assim, não podia continuar por muito tempo. Para os investigadores, isso parecia o primeiro motivo real. Um fator adicional foi que exatamente ele conhecia melhor que outros seus hábitos. Liam estava próximo quando ela apenas começou a participar de Crepúsculo. Ele entendia como o jogo funcionava, que tarefas apareciam, conhecia seus pontos fracos e medos. Para a polícia, isso parecia um detalhe importante. Exatamente ele podia empurrá-la no momento certo, se escondendo sob o apelido Morpheus. No contexto desses fatos, sua candidatura parecia convincente. A investigação ganhou um foco concreto. Liam foi chamado para interrogatório, verificaram seu telefone e notebook, solicitaram dados sobre deslocamentos, trabalharam tudo: onde ele estava no dia do incidente, com quem se comunicou, que mensagens enviou. Assim, a investigação recebeu a primeira virada. Agora, a história tinha não apenas um curador sem rosto na rede, mas uma pessoa viva, que bem podia se encontrar no centro dos eventos. Foi exatamente Liam que oficialmente se tornou o principal suspeito, e a atenção de todo o grupo de investigação se concentrou nele. Os investigadores mergulhavam cada vez mais fundo nas correspondências que conseguiram recuperar dos telefones dos participantes. Quanto mais liam, mais claro ficava. Crepúsculo não era apenas um jogo. Era um sistema de controle construído passo a passo. Nos primeiros níveis, as tarefas pareciam inofensivas. Fotografe a vitrine da loja à noite. Desenhe um sinal na parede do pub. Tais ações facilmente podiam ser atribuídas a protesto adolescente ou desejo de se destacar. Mas nas correspondências, imediatamente chamava a atenção o tom com que Morpheus se dirigia aos jogadores. Ele não apenas distribuía tarefas, criava uma atmosfera, como se fosse uma sociedade secreta, onde chegavam os escolhidos. Depois, as exigências ficavam cada vez mais duras. Em um dos chats encontraram a tarefa de deitar entre os trilhos num ramal abandonado e esperar a aproximação do trem. A condição era filmar isso em vídeo, para provar o cumprimento. Em outro caso, fazer um corte na mão e enviar foto como confirmação. Morpheus acompanhava tudo isso com comentários tipo "libere a escuridão" ou "apenas os fortes passarão adiante". Foram exatamente essas frases que fixaram a sensação de que o jogo era algo maior que apenas entretenimento. A OIF se encontrava entre aqueles que cumpriam tudo sem exceção. Nos arquivos das correspondências se preservaram suas fotos, tarefas, confirmações curtas. Ela foi uma das poucas que chegou quase ao final. Para outros participantes, isso parecia um exemplo a seguir. Morpheus abertamente a elogiava, e isso apenas aumentava as apostas. Para a polícia ficou óbvio. Se tratava não apenas de uma diversão perigosa na internet. Era um processo cuidadosamente construído, onde passo a passo os participantes eram levados à última fronteira. A escala da ameaça se mostrou muito mais séria do que parecia nos primeiros dias. E agora a investigação não tinha dúvidas. Encontrar Morpheus era necessário a qualquer custo. Quando Liam foi convidado pela primeira vez à delegacia, ele veio relutantemente. Logo se via. Ele estava tenso, irritado. Tentava mostrar que não tinha nada a esconder. Mas quanto mais durava a conversa, mais seu comportamento alarmava. A algumas perguntas ele respondia bruscamente, como se jogasse réplicas ao investigador. A outras, se calava, baixando os olhos ao chão e apertando as mãos de tal forma que os nós dos dedos ficavam brancos. Pelo protocolo, o primeiro interrogatório passou num formato bastante simples, onde ele estava no dia do incidente, o que fazia, com quem se comunicou.
Liam informou que à noite estava em casa. Ele teve um jantar em família e isso podia ser confirmado pelos pais. Mas em vez de calmamente expor os eventos, ele começou a se irritar. A pergunta sobre correspondências no mensageiro respondeu: sim, eu jogava. E daí? Todos jogavam. Em outro momento, quando o investigador mencionou o nome de Aoife, ele bruscamente disse: chega dela. Ela sempre quis ser a primeira. Tais palavras não davam prova direta, mas criavam a impressão de que ele escondia algo. Os investigadores fixavam cada frase sua. Em um dos protocolos, há registro: o suspeito se comporta desafiantemente. Demonstra agressão. Recusa-se a esclarecer detalhes da participação no jogo. Ao mesmo tempo, Liam repetia constantemente que não forçou ninguém, que seu papel foi mínimo. Mas o tom agressivo soava mais alto que quaisquer negações. Depois a situação ficou ainda mais tensa. Quando lhe mostraram a correspondência de Crepúsculo, onde ele discutia com Aoife sobre sua liderança, ele literalmente explodiu. Bateu o punho na mesa e disse: ela sempre fingia que era melhor que todos. Mas eu sabia que não era assim. O investigador anotou esse momento como colapso emocional. Para o relatório oficial, tal comportamento parecia confirmação indireta de sua hostilidade. Mas apesar de toda a suspeita, nas palavras de Liam não se encontravam evidências diretas. Sua agressão podia ser máscara do medo, ou podia indicar motivo oculto. Para a polícia, isso significava uma coisa: continuar o trabalho e buscar rastros que não dependessem de emoções. Liam continuava sendo o principal suspeito, mas seus depoimentos eram insuficientes para colocar um ponto final. Foi exatamente por isso que os investigadores decidiram aprofundar e voltar às evidências encontradas na construção. Quando a versão com Liam deixou de parecer convincente, a investigação decidiu voltar ao início e revisar cada evidência. Em tais casos, são exatamente os detalhes que frequentemente se tornam chave. E então voltaram a prestar atenção ao que nas primeiras horas da investigação parecia quase sem sentido: o rastro do copo de café no bloco de concreto ao lado do telefone de Aoife. Então isso foi registrado no protocolo puramente por formalidade, mas agora os investigadores decidiram: era preciso verificar até isso. O caminho começou na cafeteria The Daily Grind, um pequeno estabelecimento no centro de Ballynock, onde de manhã passavam professores, funcionários e estudantes. Os baristas conheciam quase todos os seus visitantes de vista, então os operativos rapidamente perguntaram: quem ultimamente pedia café preto para a viagem? A resposta foi inesperada. Os funcionários se lembraram de um homem que aparecia várias semanas seguidas. Alto, sempre de jaqueta escura, falava o mínimo, pedia sempre a mesma coisa e ia embora, calado. Eles logo notaram: definitivamente não era um estudante. Depois começou o trabalho de rotina, visualização de gravações de vídeo. Câmeras na cafeteria e na rua registraram dezenas de horas e nessa massa de quadros conseguiram distinguir uma imagem familiar. Rapaz alto com capuz, que cuidadosamente se virava das lentes. Ele entrava quase diariamente, às vezes até 2 vezes por dia. Pegava café e logo saía, sem se demorar. Seu comportamento parecia estranho, como se não quisesse ser lembrado. A descoberta mais importante aconteceu quando os investigadores assistiram à gravação exatamente do dia 15 de outubro. Às 18h42, esse homem novamente apareceu no The Daily Grind, pegou o pedido e se dirigiu em direção ao subúrbio sul da cidade, exatamente para onde ficava a construção abandonada Ballynock Marina. O horário coincidia com aquela noite quando os trabalhadores encontraram a figura de Aoife. Para a polícia, isso foi um momento decisivo. Até esse momento, toda aquela história girava em torno de Liam e seu possível ciúme. Mas o copo de café mostrou um quadro completamente diferente. Próximo estava uma pessoa estranha, sobre quem nenhum dos adolescentes sequer mencionou. Não apenas um transeunte casual, mas aquele que deixou rastro exatamente no local do incidente. Essa evidência significava que por trás do jogo Crepúsculo, realmente podia estar alguém terceiro, adulto, observando o que acontecia de longe.
Agora a investigação tinha um novo fio. A suspeita sobre Liam já não parecia principal. Para primeiro plano saía a figura de homem desconhecido, que não apenas controlava a correspondência no mensageiro, mas também estava presente no mundo real no momento da tragédia. E era exatamente ele que a investigação devia encontrar a seguir. Após uma série de interrogatórios, quando em torno de Liam se adensavam suspeitas, chegou o momento da verdade. A polícia esperava as conclusões dos especialistas. Eram exatamente eles que deviam confirmar ou refutar a participação de Liam na história Crepúsculo. A atmosfera no departamento então era tensa. Parte dos operativos considerava que o caso estava para se fechar e eles tinham o culpado em mãos, mas outros entendiam. Emoções e comportamento nos interrogatórios ainda não eram provas. Tudo devia se decidir nos laboratórios e gabinetes dos criminalistas. Primeiro, os especialistas estudaram dados da operadora celular. O telefone de Liam esteve conectado à rede toda a noite de 15 de outubro. A geolocalização mostrava que o aparelho se encontrava na região de sua casa no subúrbio norte de Ballynock. Os dados coincidiam com depoimentos dos pais, que afirmavam: naquela noite eles tiveram jantar de toda a família. Além disso, o sistema registrou entradas e saídas no Wi-Fi doméstico, e isso significava que o telefone não apenas estava em casa, ele realmente foi usado em horário concreto. Mas geolocalização era insuficiente. Os investigadores solicitaram detalhamento da atividade no mensageiro. Especialistas em crimes cibernéticos compararam endereços IP de onde Liam entrava na rede com endereços atrás dos quais estava Morpheus. A análise foi dura. Não há coincidências. No momento quando Morpheus escrevia aos participantes e dava novas tarefas, Liam estava na rede com IP doméstico comum, registrado em nome de seu pai. Os endereços de onde Morpheus agia iam fundo em cadeias de proxy IS e VPN. Era impossível vinculá-los a aparelho concreto em Ballynock. Paralelamente, criminalistas verificaram o notebook de Liam. Eles esperavam ver pelo menos rastros básicos: uso de VPN, correspondências criptografadas, programas para ocultar atividade. Mas nada parecido foi encontrado. No disco rígido se preservaram apenas documentos escolares, alguns jogos e redes sociais padrão. Até o histórico do navegador parecia muito comum. Música no YouTube, tarefas para a escola, páginas com notícias de futebol. Especialistas notaram: no aparelho não foram descobertos nenhum sinais que indicassem trabalho sob o apelido Morpheus. Um toque adicional foi dado pela técnica da própria casa. O pai de Liam, que trabalhava numa empresa de construção, instalou na entrada uma câmera simples de videovigilância. Ela automaticamente gravava tudo o que acontecia diante da porta. As gravações se preservaram. Nelas se via claramente que na noite de 15 de outubro, Liam várias vezes saiu ao pátio e voltou para casa. O horário desses movimentos coincidiu com marcas de atividade de seu telefone, ou seja, ele tinha álibi de ferro, apoiado logo por 3 fontes independentes: palavras dos pais, dados da operadora celular e gravações de vídeo. No relatório dos especialistas, a conclusão soou maximamente inequívoca. Liam não esteve presente na construção no dia da tragédia. Ele não podia ser Morpheus e não participou dos eventos finais. Suas palavras bruscas e comportamento agressivo nos interrogatórios se explicavam pelo estado emocional, mas não se confirmavam por ações. Essencialmente, todas as evidências contra ele se desfizeram. Para a polícia, isso foi um banho de água fria. A primeira versão, que parecia conveniente e lógica, se mostrou rastro falso. O principal suspeito foi excluído do número dos envolvidos. E isso significava que a investigação novamente voltou ao ponto inicial. Mas agora eles tinham nas mãos nova pista: o copo de café e a figura do desconhecido, que claramente estava na construção naquela noite. Era exatamente ele que se tornava novo objetivo da investigação. Quando a perícia finalmente retirou as suspeitas de Liam, a investigação se encontrou num estado suspenso. Por um lado, era compreensível. Por trás da história Crepúsculo estava uma pessoa muito mais experiente e cautelosa. Por outro, não havia evidências concretas suficientes. Os investigadores viam que Morpheus agia competentemente.
Usava VPN, cadeias de proxies, criptografia. Parecia como se ele antecipadamente conhecesse todos os pontos fracos da polícia e construísse seus passos de forma a não deixar nenhum erro sequer. Mas são exatamente tais pessoas que mais frequentemente se traem por uma única pequenez. No Departamento de Crimes Cibernéticos começou o trabalho de rotina. Especialistas baixavam milhares de mensagens que conseguiram recuperar dos telefones dos participantes. Chat por chat, examinavam manualmente, verificando cada foto, cada link. Filtros automáticos não encontravam nada. Os rastros estavam idealmente mascarados. Então os funcionários foram pelo método antigo. Linha por linha, manualmente, verificavam logs e arquivos, esperando pescar pelo menos uma imprecisão. O trabalho durou dias. Entre centenas de frases idênticas de Morpheus, filme, confirme, libere a escuridão, às vezes apareciam imagens que serviam de exemplo. Foi exatamente numa dessas imagens que os especialistas se fixaram. Era uma fotografia de grafite, enviada meio ano atrás. O próprio arquivo estava limpo de metadados, nenhum dado sobre câmera, local da filmagem ou tempo. Parecia que aqui também não havia em que se apoiar, mas no exame atento no fundo notaram um detalhe: um pequeno catavento em forma de peixe. No início isso pareceu casualidade, mas um dos detetives, que cresceu em Ballinock, logo reconheceu essa coisa. Tal catavento ficava apenas numa casa na cidade. Antigo prédio de 2 andares na River Street, onde morava uma viúva com um filho. O peixe no telhado era uma espécie de marco local, por onde passavam dezenas de pessoas, mas poucos prestavam atenção. Para quem conhecia a cidade desde criança, esse detalhe se tornou sinal de reconhecimento instantâneo. Essa descoberta virou tudo. Pela primeira vez, a polícia teve não uma suposição abstrata, mas um ponto concreto no mapa. A foto que Morpheus uma vez enviou no chat indicava lugar real e, possivelmente, aquele que se escondia atrás do apelido. Agora a investigação do espaço virtual voltava à cidade real, onde se podia verificar cada passo e cada rua. A casa na River Street imediatamente se tornou o ponto-chave para os investigadores. Discreta, velha, com reboco descascado e portões enferrujados, ela não se destacava entre outras construções na rua. Mas era exatamente seu telhado que coroava aquele mesmo catavento em forma de peixe, que apareceu na foto enviada por Morpheus no chat. Os detetives entenderam. A sombra virtual, pela primeira vez, se conectou com o endereço real. Nessa casa morava a senhora Riley, viúva, que há muito perdeu o marido e levava a vida quieta, fechada. Os vizinhos a conheciam como mulher que quase não saía de casa. Na loja ela ia raramente. Mais frequentemente vizinhos ou conhecidos passavam para fazer compras para ela. Mas muito mais perguntas suscitava seu filho, Cormac Riley. Na cidade quase ninguém o conhecia. Até aqueles que estudaram com ele na escola se lembravam dele vagamente. Ele nunca foi centro de atenção, não participava de eventos escolares, não aparecia em jogos esportivos e não fazia companhias. A polícia começou a montar sua biografia. Cormac nasceu e cresceu em Ballinock, estudou em St. Jude's, mas diferentemente de muitos colegas de classe não conseguiu entrar na universidade. A tentativa de entrar na Faculdade de Ciências da Computação em Cork fracassou. Depois disso, ele ficou na casa natal com a mãe. Trabalhava remotamente, suporte técnico para a pequena empresa de TI. Tarefas simples: ajudar por telefone, configurar acesso remoto, responder cartas. Oficialmente, ele ganhava pouco. Não tinha sucessos na carreira. Em vez disso, toda a sua vida gradualmente se dirigia à internet. Vizinhos se lembravam. Podiam vê-lo de manhã cedo, quando ele ia de bicicleta à costa, ou tarde da noite, quando voltava. Mas de dia ele quase sempre ficava em casa. A luz em seu quarto no 2º andar queimava até altas horas da madrugada. Ninguém sabia o que ele fazia nessas horas. Os detetives verificaram seu passado mais profundamente. Nos arquivos escolares, Cormac figurava como aluno médio. Não se destacava nem no mal, nem no bom. Mas vários professores se lembravam dele como muito fechado, doentiamente tímido.
Um dos pedagogos mencionou o caso quando nas séries finais ele tentou fazer amizade com os garotos através de jogos de computador, mas enfrentou zombarias. Depois disso, ele começou a se manter ainda mais longe dos outros. Para a investigação, gradualmente se formava o quadro. Na vida real, Cormac era a pessoa sem amigos, sem laços sociais, sem perspectivas. Mas no espaço virtual, ele tinha todas as ferramentas para criar mundo no qual ele mesmo seria principal. Suas habilidades bastavam para usar VPN, proxies anônimos, criptografia. Na cidade ele era lugar vazio, mas na rede podia se tornar aquele a quem escutam e temem. Especialmente alarmante era a coincidência pelo tempo. A foto com catavento que Morpheus uma vez enviou aos jogadores claramente foi feita da janela ou pátio da casa na River Street. Outro lugar em Ballynock com tal detalhe simplesmente não existia. Isso significava apenas uma coisa: Cormac realmente tinha acesso a essa localização. Quando operativos começaram a coletar informações sobre sua vida cotidiana, descobriram-se novos detalhes. Em sua bicicleta estavam instalados suportes para mochila e porta-copos. Vizinhos se lembravam que frequentemente o viam com copos descartáveis do The Daily Grind. Essas lembranças coincidiam com evidência encontrada na construção, e isso significava que a polícia tinha mais um toque indireto. Exatamente, ele podia ser aquela pessoa que foi lá no dia da tragédia com o café nas mãos. Quanto mais fundo cavavam os investigadores, mais claro ficava. Morpheus não era adolescente nem ex-namorado vingativo. Era homem adulto, socialmente imperceptível, mas suficientemente inteligente e fechado para se esconder por anos atrás da tela do monitor. A figura ganhou nome e endereço. Agora Morpheus deixou de ser lenda abstrata da rede. A polícia tinha pessoa concreta, Cormac Riley. E o próximo passo devia ser obter mandado para olhar dentro de sua casa e verificar se as suposições coincidiam com a realidade. Obtendo o mandado, os investigadores vieram a River Street de manhã cedo. A casa parecia igual como sempre. Cortinas escuras, paredes descascadas, silêncio. Mas dentro, tudo era diferente. Quando a porta foi aberta por mulher idosa, atrás dela imediatamente apareceu ele. Cormac Riley, pálido, sem barbear, em camiseta gasta. Parecia que nem se surpreendeu com a visita da polícia. Olhava diretamente, mas os olhos entregavam cansaço e cautela. A busca começou rapidamente. O quarto no segundo andar imediatamente atraiu atenção. Computador com 2 monitores, fios, roteadores, pilhas de discos e pendrives. Na mesa, copos vazios do The Daily Grind. Não um nem 2, dezenas. Embalados em sacolas, eles se tornaram primeira evidência séria. Funcionários notaram. Exatamente tais copos criminalistas viram na construção. Cormac, nos primeiros minutos, se mantinha calmo. Quando lhe explicaram a razão da visita, ele apenas encolheu os ombros. A pergunta direta sobre Crepúsculo respondeu: "Eu geralmente não sei do que vocês falam." Mas bastou o investigador mostrar fotografia do catavento que surgiu nos chats. Seu rosto por um momento tremeu. Ele rapidamente baixou os olhos e repetiu: "Isso não é meu. Vocês se enganam." Na delegacia, o interrogatório começou duramente. Na mesa diante dele estavam fotos dos copos, capturas de tela das correspondências e imagem de sua casa. Cada vez, quando se tratava de Morpheus, ele categoricamente negava: "Não sou eu. Eu não forcei ninguém. Eu não escrevi essas mensagens." Sua voz ficava mais áspera. Ele começava a falar mais rápido, às vezes confusamente. Mas negações pouco mudavam. A polícia já tinha coincidências diretas, lugar, detalhes, evidência da construção e dezenas dos mesmos copos em seu quarto. Mesmo se Cormac continuava a representar o papel de pessoa casual, os fatos cada vez mais o ligavam àquela noite. Para essa investigação, isso foi virada decisiva. O curador virtual finalmente ganhou rosto real. Reconhecimento oficial não houve, mas evidência encontrada em sua casa firmemente o conectou com a história Crepúsculo.
Agora, a tarefa da investigação consistia em reunir provas digitais e mostrar que Cormac não apenas foi testemunha, mas controlou o jogo que levou a AOIF ao final. O interrogatório de Cormac durou horas. Ele resistia, dizia que não conhecia nenhuma AOIF, negava sua participação no jogo e tentava representar completa indiferença. Suas frases eram curtas. Não fui eu. Não sei de nada. É engano, mas os investigadores pacientemente esperavam um momento quando a parede defensiva rachasse. Eles sabiam que tinham evidência que dificilmente deixaria espaço para manobra. O clímax chegou quando sobre a mesa diante dele colocaram foto impressa, grafite comum, letras pretas na parede cinza. À primeira vista, nada especial. Mas no canto superior do quadro se via telhado da casa e aquele mesmo catavento em forma de peixe. O investigador devagar levou a isso. Primeiro lembrou que exatamente esse arquivo foi enviado por Morpheus no chat como exemplo para a tarefa. Depois perguntou: "Você tem certeza de que vê aqui apenas desenho?" Cormac não respondeu, apenas encolheu os ombros. Então o investigador abriu segunda folha. Fotografia de sua casa da rua, onde o mesmo catavento era visível de fora. O ângulo coincidia perfeitamente. Dessa vez, Cormac não conseguiu esconder reação. Ele rapidamente desviou os olhos e depois se inclinou para frente, como se quisesse olhar nas fotos. Mas logo se reclinou para trás. Suas mãos tremiam e pela primeira vez em todo o tempo do interrogatório ele perdeu a calma. "Isso não é prova", disse ele. "Tais fotos se pode encontrar em qualquer lugar." O investigador calmamente explicou: "Não. Esse quadro foi filmado de seu quarto. O ângulo de visão coincide até centímetro. Em nenhum outro lugar da cidade não se pode repetir." Para fixar o efeito, policiais mostraram conclusão técnica dos especialistas. Lá se indicava que o arquivo realmente foi limpo de metadados, mas peculiaridades únicas se preservaram. Linha do telhado, localização da antena, ângulo de queda da luz. Todas as coincidências indicavam um lugar: sua casa. Para a pessoa que por anos construía seu anonimato, isso foi golpe. Após essas palavras, Cormac silenciou. O silêncio durou quase 1 minuto, e ele foi mais alto que quaisquer justificativas. Ele não discutia mais, não negava diretamente, apenas repetiu baixo: "Vocês não provarão que fui eu que escrevi." Mas até essa frase soava como reconhecimento. Em sua voz desapareceu confiança, e pela primeira vez ficou claro: ele entendeu que o jogo terminou. Os investigadores fizeram pausa e voltaram a conversa aos copos do The Daily Grind, encontrados em seu quarto. Os mesmos copos, na construção e em sua casa. Fotografia feita exatamente de sua janela. A cadeia de coincidências era densa demais para ficar casualidade. Assim ruiu sua defesa. Ele não podia mais ser fantasma da rede, como antes. Agora Morpheus tinha nome, endereço e evidência que ligava suas ações virtuais com vida real. Para a polícia, isso foi verdadeiro avanço. Do chat anônimo, eles saíram para a pessoa concreta, que se podia responsabilizar. Nesse momento, ficou compreensível que adiante os esperava o mais importante: reunir por migalhas provas de como exatamente ele controlou o jogo e empurrou participantes a passos perigosos. Quando os investigadores finalmente o pressionaram com fatos, Cormac se quebrou. Não alto nem bruscamente. Nenhum drama. Ele simplesmente baixou a cabeça e disse baixo: "Sim, fui eu." As palavras soaram cansadamente, como se ele mesmo esperasse o momento quando seu jogo ruísse. Com esse reconhecimento começou nova etapa: conversa sobre motivos. Os investigadores entendiam. Reconhecer-se criador de Crepúsculo era apenas metade do quadro. Agora era preciso entender por que ele fez isso e o que exatamente queria obter de dezenas de pessoas que jogavam pelas suas regras. Nossos protocolos se preservaram suas explicações. Ele falava longamente, às vezes confusamente, mas o sentido era um. Na vida real, ele era ninguém, e na virtual se tornou o centro de atenção. "Eu sempre fui transparente", disse ele.
Na escola, ninguém me notava. Eu me sentava no canto, escutava como outros discutiam festas, planos, viagens. Eu nunca fui parte disso. Ele falava sobre como por anos viveu na casa com a mãe, trabalhava remotamente, não se comunicava com ninguém da cidade. Para eles eu não existia. Eu era supérfluo. Foi exatamente nesse vácuo, segundo ele, que veio a ideia do jogo. Ele começou com tarefas simples: desenhar sinal, fotografar-se à noite em algum lugar. Eu gostava de ver como eles cumpriam o que eu inventava. Era a confirmação de que eu os controlava. No interrogatório, ele descreveu o momento quando pela primeira vez sentiu poder real. Um cara disse que não queria cumprir tarefa. Eu escrevi para ele que era fraco e não passaria mais adiante. E no dia seguinte ele mandou foto com o cumprimento. Eu escrevi para ele que era fraco e não passaria mais adiante. E no dia seguinte ele mandou foto com o cumprimento. Eu entendi que podia pressionar com palavras, e eles obedeceriam. Gradualmente, as tarefas ficavam cada vez mais duras. Ele afirmava que queria verificar fronteiras. Era como um experimento. Até onde se pode chegar? Onde eles parariam? Mas junto com isso, ele reconhecia. A OIF era especial. Ela cumpria tudo sem hesitações, rapidamente, com confiança. Ela era a melhor. Os outros olhavam para ela. Eu via que eles queriam ser como ela. Quando se tratou do nível final, Cormac tentou se justificar. Eu não queria que ela partisse, disse ele. Eu achava que ela se assustaria, que pararia no último momento. Era teste de lealdade. Ele repetia constantemente que não planejou o desfecho trágico. Para ele, isso, segundo suas palavras, continuava sendo jogo. Mas em suas mesmas palavras se ouvia contradição. Ele negava a intenção direta, mas reconhecia que conscientemente empurrava pessoas a ações perigosas. Eu queria ver medo em seus olhos. Queria saber que eu tinha poder que nunca tive na vida, disse ele. No final, a investigação obteve o principal. Cormac Riley oficialmente confessou que ele era Morpheus e que exatamente ele criou Crepúsculo. Seu motivo foi desejo de compensar própria solidão e insignificância com sensação de controle sobre outros. Mas, ao mesmo tempo, ele até o último tentava tirar de si responsabilidade pelo final, afirmando que não queria tal fim. Para a polícia, esse reconhecimento se tornou momento de virada. O jogo virtual ganhou autor concreto, e a investigação finalmente obteve compreensão do porquê tudo isso foi criado. Adiante, restava reunir provas para que suas palavras não parecessem vazias, mas se transformassem em acusação no tribunal. Os investigadores montaram um mosaico da noite de 15 de outubro literalmente por minutos. Para isso, foi preciso conectar dados de operadoras móveis, depoimentos de testemunhas, câmeras de videovigilância e o que o próprio Cormac disse nos interrogatórios. Tudo isso se transformou em cronologia que completamente destruía suas negações iniciais. Às 18h12, o telefone de AUIF saiu da rede Wi-Fi doméstica e registrou deslocamento em direção ao subúrbio sul de Ballynock. Ela ia por caminho habitual, através de ruas estreitas ao precipício, onde já há vários anos estava vazia a construção Ballynock Marina. No caminho haviam duas testemunhas. Vizinha que a encontrou no mercado e motorista que a reconheceu na curva para a estrada costeira. Ambos confirmaram que ela parecia concentrada e não falava ao telefone. Ao mesmo tempo, às 18h20, câmeras na rua principal registraram a figura de Cormac. Ele ia em sua bicicleta, nas mãos, saco de papel. Como depois confirmaram na cafeteria The Daily Grind, no saco estava café. Baristas se lembravam dele bem, silencioso, nervoso, sempre com o mesmo pedido. Essa visita aconteceu poucos minutos antes de ele ir ao sul, na mesma direção para onde se dirigia a OIF. Cormac reconheceu que chegou à construção aproximadamente após 20 minutos. Bicicleta deixou nos arbustos atrás da cerca. Depois foi a pé e se estabeleceu atrás de monte de placas de concreto, de onde se abria a vista da plataforma central. Lá ele se tornou testemunha das últimas ações de AOIF. Ele viu como ela tirou da bolsa o telefone. Abriu a tela.
Se demorou nela alguns minutos. Depois fixou o cabo na travessa metálica. Ele contou que nesse momento não ia interferir, porque considerava isso parte do jogo. Quando tudo terminou, ele saiu do esconderijo. Primeiro se aproximou de seu smartphone. Aqui, suas ações já não coincidiam com suas próprias palavras sobre não interferência. Ele desbloqueou o aparelho, entrou no mensageiro criptografado e apagou correspondência com o apelido Morpheus. Depois abriu notas e escreveu texto curto. Não aguento mais. Desculpem. A investigação estabeleceu isso com a ajuda de perícia criminalística. Tempo de criação da nota não coincidia com outras atividades do telefone. Depois ele colocou o aparelho no bloco de concreto de forma que parecesse achado natural. Bebeu café, descuidadamente deixou o copo no mesmo bloco. Esse gesto, feito sem reflexões especiais, no final se tornou seu erro. Foi exatamente ele que levou a polícia à sua casa. Após isso, Cormac voltou à bicicleta e deixou a construção. Às 19h05, seu telefone novamente se conectou ao Wi-Fi na casa da River Street. Dados do notebook mostraram que aproximadamente às 19h20 ele entrou na rede, abria correio e alguns sites, criando aparência de noite comum. Para a investigação, essa foi cadeia completamente restaurada. Ao IF veio a construção por indicação de Morpheus. Cormac observava do esconderijo e depois pessoalmente interferiu na situação para falsificar quadro como suicídio. Ele não apenas observava, ele conscientemente apagou evidências e criou versão falsa do acontecido. Agora, a polícia tinha cronologia férrea. Cada passo se confirmava. Rota dela. Por geolocalização, caminho dele. Por câmeras, copo, como evidência material, telefone, como prova digital. Tudo convergiu numa linha. A noite de 15 de outubro deixou de ser enigma nebuloso. A investigação sabia o que exatamente fez Cormac Riley e entendia que essa reconstrução se tornaria argumento central no tribunal. O processo judicial pelo caso de Cormac Riley começou no verão de 2020 e logo se tornou o evento mais barulhento no condado. Ballynock, cidade pequena, onde notícias se espalham mais rápido que gaivotas sobre Bahia, e dessa vez todos discutiam apenas uma coisa: qual seria a sentença? Na sala do tribunal, a atmosfera era tensa desde o primeiro dia. Riley sentava no banco dos réus, curvado, quase não levantando cabeça. Às vezes fazia anotações numa folha de papel, mas mais frequentemente simplesmente olhava num ponto. Sua mãe estava presente quase em cada sessão, sentava quieta no canto e tentava não encontrar olhos com jornalistas. A acusação construiu sua linha duramente. Promotores apresentaram materiais das correspondências que pareciam um manual passo a passo de pressão psicológica. Libere a escuridão. Você deve provar sua força. Covarde não merece ser parte do jogo. Essas frases soaram na sala dezenas de vezes. Especialistas explicavam: tais formulações funcionam como sugestão. Elas não deixam escolha, apenas empurram a ações. A acusação insistia: não são réplicas casuais, mas trabalho sistemático, criado para submissão. Eles mostraram também evidências técnicas: foto com catavento, feita da janela de seu quarto, mensagens apagadas no telefone de Aoife, que especialistas restauraram por rastros no sistema. Copos de café, encontrados às dezenas em sua casa. Cada evidência confirmava: Cormac não foi observador lateral, mas pessoa que passo a passo criava condições para a tragédia. A defesa construiu um quadro completamente diferente. O advogado reconhecia: sim, Riley criou o jogo, mas ele nunca escreveu ordens diretamente. Ele não disse a ela: faça isso. Ele criava a atmosfera, e a atmosfera não é comando, dizia o advogado. Pela versão da defesa, Cormac queria se sentir significativo, mas não esperava que suas palavras levassem a final trágico. Ele queria verificar fronteiras, queria ver reação, mas não planejou tragédia. O tribunal ouviu também psicólogos. Aqueles confirmavam: o jogo foi construído como sistema. Ele dava aos participantes sensação de pertencimento e simultaneamente quebrava sua resistência.
Para a adolescente que buscava aprovação, recusar tarefas era praticamente impossível. Um dos especialistas disse: é exemplo clássico de manipulação. Aqui não são necessários comandos diretos. Basta ambiente corretamente construído para a pessoa fazer o que esperam dela. Atenção especial foi dada à reconstrução dos eventos de 15 de outubro. Ao tribunal foi apresentado relatório detalhado, rota de Al-Wif por dados do telefone, movimento de Riley registrado por câmeras, sua presença na construção e ações depois. E isso se tornou o momento-chave. Cormac não apenas controlava das sombras, mas também pessoalmente falsificou o quadro do acontecido, apagando correspondência e deixando nota nas anotações do telefone. Quando chegou o tempo de pronunciamento do réu, ele novamente negou intenção direta. Eu não queria sua morte, disse ele. Eu achava que ela se assustaria, que pararia. Mas palavras soavam fracamente no contexto das evidências. O tribunal via diante de si pessoa que conscientemente empurrava participantes a ações perigosas e observava, não interferindo. A sentença foi lida longamente. O juiz começou com a análise das provas, rastros digitais, evidências materiais, depoimentos confessionais. Depois passou à qualificação jurídica. Ele sublinhou que ordens diretas realmente não houve, mas todo jogo se construía como sistema de levar a ações perigosas, e que o final não foi casualidade, mas resultado desse sistema. O veredito soou inequivocamente. Cormac Riley foi considerado culpado de homicídio não premeditado através de pressão psicológica e instigação. O tribunal designou punição: 22 anos de privação de liberdade. Na sala houve silêncio. Para moradores de Ballinock, isso se tornou ponto simbólico. História que começou como rumores sobre jogo secreto, terminou com decisão severa da lei. A partir desse momento, Crepúsculo deixou de ser lenda urbana. Isso se tornou caso oficial, com protocolos, evidências e sentença. Ballinock, por muito tempo, ainda discutiu cada detalhe, mas o final foi claro. O titereiro que se escondia atrás do apelido Morpheus recebeu sua punição. A história com Crepúsculo não terminou no dia da sentença. Para Ballinock, esse caso se tornou cicatriz que por muito tempo não sara. A cidadezinha, acostumada ao silêncio e vida medida, de repente se encontrou nas manchetes dos jornais. Jornalistas vinham de todo o país, e durante muitos meses o nome de Cormac Riley soava mais frequentemente que o nome da própria cidade. Após anúncio do veredito, a escola St. Jude's realizou reunião com alunos e pais. A direção reconheceu. Eles não notaram a escala do problema. Muitos adolescentes participaram do jogo, mas tinham medo de confessar que cumpriam tarefas. Psicólogos trabalharam com turmas por semanas, explicando que sentir pressão e ceder a manipulações não era culpa deles. Vários participantes do jogo deram depoimentos anonimamente e suas histórias apenas confirmaram. Crepúsculo penetrou mais fundo do que parecia no início. A família de Al-Wif não apareceu nas sessões do tribunal até o final. Eles evitavam imprensa, recusavam entrevistas. Vizinhos diziam que a casa ficou quieta, como fechada para todos. Sua mãe, em conversa com repórteres, pronunciou única frase: "Nunca saberemos o que estava em sua cabeça naquela noite." Isso permanecia tragédia pessoal deles, na qual ninguém tinha direito de intrometer. Para a própria cidade, as consequências foram notáveis em tudo. A construção abandonada Ballinock Marina foi cercada com cerca alta. Adolescentes locais não iam mais lá. A cafeteria The Daily Grind, onde comprava seus copos Cormac, também mudou. Baristas confessavam que no início era difícil para eles servir café nos mesmos copos brancos que se tornaram evidência. Mas a principal consequência foi medo da rede. Pais exigiam das escolas e autoridades mais controle sobre a internet. Nos jornais escreviam sobre dezenas de jogos similares por toda a Europa, e Ballinock se tornou exemplo de como facilmente manipulação virtual pode entrar na vida real. E mesmo assim, mesmo após tribunal, restou pergunta que ninguém conseguiu fechar. A última mensagem no telefone de Al-Wif foi apagada. Especialistas confirmaram. Ela existia,
mas restaurar seu texto não conseguiram. Possivelmente era a instrução de Morfeus. Possivelmente, suas próprias palavras, que ninguém mais lerá. Assim, nesse caso, restou sombra de indefinição, e é exatamente ela que torna da história Crepúsculo verdadeiro true crime. Sentença A, culpado encontrado, mas até o fim não saberemos o que aconteceu naquele momento quando o jogo virtual passou para a realidade.